Patrícia é uma pessoa movida por paixões, sem dúvida nenhuma. Eu lembro até de um funcionário que eu tive que ele dizia assim, a dificuldade que você tem de fazer as coisas que você não gosta. É verdade, eu tenho que estar apaixonada. Apaixonada pelo meu trabalho, apaixonada pelo projeto, eu sou apaixonada pelos meus filhos, pela minha vida, pelo meu marido, pela minha casa. Eu sou movida por isso. Sou uma mulher absolutamente corajosa e destemida. Mas assim, absolutamente. Sou uma pessoa que prezei sempre pela escolha dos meus pensamentos. Eu sempre foquei no pensamento positivo, no que eu vou conseguir. Eu nunca tive medo de não conseguir as coisas que eu queria. A minha infância foi uma infância criada com muito amor pela minha mãe, pela minha família, mas com muita luta, sabe? Se você quiser uma coisa que represente, eu tenho marcas da infância, assim. Da gente não ter, durante uma época, mesa. A gente comia num quadro negro. Do meu tio chegar, olhar a gente e falar assim, não sabia que vocês estavam vivendo nessas condições, sabe? A gente morava num apartamento de 17 metros quadrados com 51 apartamentos por andar, né? Então, assim, não era o melhor lugar do mundo. Então, eu fui criada nesse ambiente de muita luta e da minha mãe dizendo assim, filha, estuda, estuda, estuda porque nada vai te tirar o estudo na tua vida. Porque minha mãe não tinha estudado, minha mãe mal sabia escrever. Então, como uma pessoa focada e disciplinada que sou, o que eu fiz? Estudei. Fui lá estudar para conseguir melhorar aquela condição de vida que nós duas tínhamos. A Patrícia adolescente foi outra pessoa. A Patrícia adolescente foi uma pessoa que teve várias fases. Porque eu vim daquela pobreza na infância, mas como eu era uma pessoa, minha mãe era uma manicure muito bem relacionada, e eu fui fazendo prova em escolas boas, então eu passava e tinha bolsa, ou então tinha bolsa porque minha mãe tinha uma ótima relação com as freiras da escola, enfim, eu sempre estudei em escolas muito boas, só que eu vivia em dois mundos. A minha realidade, de 17 metros quadrados ali naquele prédio, que eu detestava viver ali. E a minha melhor amiga, que o pai era presidente de uma multinacional, morava na Vieira Soto, 398, uma cobertura duplex espetacular. Então eu vivia em dois mundos sempre. Eu entrei muito nova para a faculdade, foi um período incrível na minha vida, mas eu já trabalhava na faculdade. Eu trabalhei em loja, eu montei uma confecção, eu comecei a fazer as minhas coisas mesmo, a trabalhar. Olha só, comecei a trabalhar em loja no final de semana com 15. Com 17 anos, eu já estava na faculdade, eu montei uma confecção. Mas era uma confecção, eu ia para Petrópolis, comprava malha, silcava, enfim, era uma loucura. E cresceu super, porque eu fazia da faculdade o meu canal de vendas. Eu vendia as camisetas da faculdade. Enfim, aí eu entrei pro banco. Aí foi uma mudança de chave, eu lembro até hoje do meu contra-cheque. Quando eu vi o meu contra-cheque, era o dinheiro que a minha mãe trabalhava, eu acho que por uns 2 meses. Ali eu assumi a casa. E aquela coisa assim, né? Quando você plasma no universo o que você quer e você trabalha para que isso aconteça, o universo te ajuda. Eu lembro até hoje que eu atendi uma pessoa que não dá para falar aqui nomes, né? Porque é uma figura muito conhecida, enfim. Mas eu atendi uma senhora que era uma das maiores fortunas no Brasil. Eu ali atendi. Quando eu olhei aquela conta com tantos zeros, eu tomei um susto. Eu achei que tinha até erro. Resumo da ópera, né? Eu atendi aquela senhora, mas eu não sabia nem quem era ela. Eu só a atendi bem, porque era uma pessoa que estava precisando de um suporte, enfim. E essa senhora chegou num outro banco e falou assim, olha, eu fui atendida naquele banco e eu vim para esse banco, mas eu quero ser atendida somente por aquela moça. Ela me atendeu muito bem, ela não sabia quem eu era e eu quero ser atendida por ela. De repente me liga o diretor-geral de um outro banco estrangeiro também, onde eu fiquei anos depois trabalhando, queria que eu assumisse a área de gestão de investimentos, de grandes contas, enfim. Eu tive muitos presentes do universo. Eu tive momentos duros, mas esses momentos duros na vida, eles me fizeram crescer com eles. Minhas amigas iam pra farra, pra boate, e eu tava ali toda séria, porque no dia seguinte eu tinha que estar no banco, ó. Séria, montada, produzida, maquiada. E a minha mãe, muito engraçada, né? Falava assim, o orgulho da minha mãe
ao me ver sair trabalhar maquiada, com aqueles taierzinhos, sabe? Escarpão. Era muito louco isso na época do banco, porque imagina uma Patrícia completamente alternativa no final de semana, riponga mesmo, tchururu, e a outra, vum, arrumada de taier no banco, atendendo as pessoas. Eram duas personalidades completamente diferentes, mas que precisavam, para Patrícia existir, tinha que ter aquelas duas pessoas. Depois de anos trabalhando no mercado financeiro, eu perdi a paixão. Eu não queria mais lidar com a coisa que eu acho que é mais difícil no ser humano, que é o dinheiro dele, o bolso dele. Eu vi ali situações de famílias brigando. O dinheiro, você conhece uma face do ser humano que eu já não queria mais lidar com ela. Eu cheguei, cortei. E saí definitivamente do mercado financeiro. Não queria mais lidar com o dinheiro. E aí foi um recomeço. Não foi um recomeço, foi um recomeço difícil emocionalmente, não financeiramente, mas emocionalmente. E aí tem uma história interessantíssima. Tava começando essa coisa de internet, olha isso. Isso é muito da época dos dinossauros, né? Muito. Aí, conversa vai, conversa vem, conversa... Gente, mais uma vez, aquele golpe de sorte assim, ó. Uma amiga minha do banco recebe uma pessoa na agência dela e essa pessoa estava trazendo uma empresa para o Brasil, francesa, e estava precisando de uma gerente de marketing. E eu estava estudando sobre a internet, que estava começando, ainda era aquele chiadozinho na hora que você fazia a ligação. Era uma coisa, eu estava estudando aquilo loucamente, estava decidida a montar um negócio na tal da internet. E ela fala para esse francês, que era um investidor: olha, eu tenho uma amiga que ela está estudando muito esse negócio de internet. Você não quer conversar com ela? Aí o francês me liga: oi, tudo bem? Eu virei para ele e falei: olha, eu estou montando um projeto exatamente o que você está querendo trazer da França para cá. Não vou trabalhar para você, não. Eu vou seguir com o meu projeto. E desliguei a ligação, isso foi mais ou menos de outubro. Só que eu percebi que de outubro para dezembro chegaram vários players do segmento de leilões no Brasil. Estava começando, era o arremate, era o local, era o Ibazar, era o Mercado Livre. E aí, dia 31 de dezembro de 1999, eu liguei para o francês e falei: olha, desisto, chegaram muitos players internacionais com dinheiro, eu topo ser sua gerente de marketing. Lá muda tudo novamente, a Patrícia. Fui ser gerente de marketing, depois virei diretora de marketing, depois diretora Latam. Eu assumi a área de marketing do Ibazar no Brasil, que foi uma empresa que chegou francesa, que depois foi comprada pelo eBay, depois foi comprada pelo Mercado Livre. Então, assim, foi uma mudança na minha vida. Olha como a pessoa é camaleônica. Então, eu fiquei trabalhando para o eBay durante quase 2 anos, até fazer a fusão da empresa com o Mercado Livre. E aí, assumi a área de marketing e publicidade do Mercado Livre. Chegou uma época que o mercado fez assim: eu vou fazer uma outra coisa, porque eu não aguentava mais trabalhar, igual um camelo. E aí, eu resolvi dar uma virada. Eu falei: olha, chega, eu vou empreender numa coisa que eu amo na minha vida. Chega de ser executiva de empresa, eu vou montar uma pet shop. Eu amava cachorro, amo cachorro. Falei: não, eu vou montar uma pet shop. E aí eu montei a Casa do Scooby, no Rio de Janeiro, no Flamengo. Mais um daqueles golpes de sorte. Golpe de sorte não, presentinhos que o universo te dá. Apareceu exatamente em frente à minha casa uma loja. Aí eu olhei e falei: vou montar uma pet shop. Queria trabalhar com alguma coisa que me divertisse muito ao mesmo tempo. O que foi uma grande ilusão, né? Porque trabalho, a gente se diverte no trabalho. Mas assim, ainda mais lidar com um bicho é uma coisa que tem uma responsabilidade que é uma coisa... É pior do que lidar com dinheiro, eu acho. Porque bicho, criança e dinheiro são 3 coisas dificílimas. Aí, montei a Casa do Scooby. Um sucesso. Saíamos em tudo que é jornal, a gente tinha doação de gatos, com relação com muitas cuidadoras, doação de gato no final de semana, a minha mãe fazia as gravatinhas dos cachorros, enfim. Eu passei uma época da pet, o maior apaixonamento da minha vida. Era assim, eu chegava na loja 8,
fechava a loja 10, 10 e meia da noite. Porque aí tinha sempre alguém, ficava conversando, tinha treinamento, olha só, tinha tudo. A Pet era a sensação do bairro. Depois de 2 anos eu atingi a minha meta. A loja cresceu e eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu expandia para franquia, ou eu abria outra loja, porque a gente tinha batido no teto como empresa naquela loja. Ou ia para uma maior. Aí eu tomei uma decisão que foi muito dura, mas estava na hora de enveredar e navegar por outros mares. Eu vendi a loja. Eu cortei a mão para salvar o braço. Por quê? Porque se eu entrasse num sistema de franquias ou de outra coisa, ia me consumir mais do que já me consumia. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia. Nesse ínterim, aquele francês da empresa do Ibazar, que vendeu a operação para o eBay, que tinha ido percorrer o mundo, voltou para o Brasil. Virou para mim e falou assim: bora montar uma outra empresa de internet? Lá fui eu montar uma outra empresa digital. Essa empresa, nós começamos essa empresa em 2004. Essa empresa explodiu. Foi uma empresa que chegou a 140 funcionários. Foi uma empresa que se tornou a maior referência no mercado de network no Brasil. Foi a precursora de tudo. E aí era uma vida, assim, que tinha tudo a ver com o que eu tinha sonhado na minha vida, né? Imagina, eu sou uma pessoa muito livre. Quem gosta de numerologia, eu sou o 5 na numerologia. Uma pessoa que é livre. Então ali eu cuidava do Brasil, dos Estados Unidos, México e Argentina. Então eu só viajava. Reuniões o dia inteiro, e vai pra lá, e vem pra cá, e vem. Amava aquilo. Só que o relógio biológico começou a bater. Eu já tava com 36, 37, 38. Aí todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo vão se enxergar nessa situação. E aí? Vou ter filho? Não vou? Vou casar? Não vou? Eu tinha que tomar uma decisão em relação a isso. Aí, de repente, tudo mudou. Eu fui fazer uma viagem longa com a minha mãe, com a minha tia. Muito engraçado, né? Eu e 2 senhoras. Catei as minhas 2 velhinhas, minha mãe e minha tia, e fomos as 3 para a Ásia. Fomos fazer uma viagem gigante pela Tailândia. Eu queria passar por tudo aquilo ali, conhecer aquele país, a cultura, a comida, tudo. E quando nós estávamos já no final da viagem, a gente fez um passeio de barco, e o barco bateu muito. Ok, passou. No dia seguinte de manhã a gente estava pegando um avião para ir para o Vietnã. Eu queria conhecer o Camboja, Angkor Wat. De repente, quando eu olho, começa uma hemorragia imensa. Minha mãe começa a ter uma hemorragia imensa vaginal. Aí eu catei ela, a gente foi pro quarto, liguei pra minha médica no Brasil, falei: olha, tá acontecendo isso, eu não sei o que fazer. Chegamos no Brasil, de volta. Eu já sabia que aquilo ali não devia ser uma coisa muito easy. Mas ainda eu lembro da minha mãe falando assim: deve ter sido um vasinho que estourou naquela viagem ontem do barco. Deve ter sido um vasinho. Gente, um vasinho não faz aquele estrago. Eu pegava toalha para limpar. Quando a gente chega no Brasil, enfim, eu lembro até hoje desse dia. Ela fez vários exames e um deles era um marcador tumoral, CA125. E eu olhei o número, estava muito acima. Aí eu fui olhar o que era. Aí ali eu olhei e vi o que era. Minha mãe estava com câncer. Um câncer de ovário, que aquilo ali para mim foi, eu diria que foi um grande golpe no meu peito, porque eu precisava rever tudo, né? Eu não ia conseguir mais viajar como eu viajava, meu trabalho tinha que mudar, os meus valores tinham que mudar, porque a minha vida era eu e a minha mãe. E a minha mãe agora estava com uma doença que ela soa um bilhetinho de morte. É literalmente um tsunami na nossa vida, né? Vai, opera, químio, abre, tira e vai viver. Eu tenho amigos, médicos que me ligaram e falaram assim: Paty, a sua mãe no estado que ela tá, que já foi descoberto, ela tem no máximo 3 meses de vida. Organiza tudo que você tem, já deixa tudo pronto, porque ela não vai passar disso. E eu tenho que me organizar,
trabalhar, porque eu sou a pessoa mais responsável do mundo, então eu estava ali tendo que trabalhar, e indo para químio e revendo a minha vida inteira. Então ali foi difícil, mas passamos por essa primeira etapa. Em novembro de 2008, ela fez a químio, tirou, reduziu o tumor e ali a gente ganhou um fôlego, mas a Patrícia já era outra pessoa. Ali eu tive a certeza de que eu precisava sair da posição de profissional, da posição de filha e assumir novos papéis. O papel de esposa, o papel de mãe. Eu não sabia se eu estava pronta. Eu não tinha nem certeza se eu queria, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Então, como pessoa disciplinada que sou, parei e falei, bom, eu tenho que promover essa mudança na minha vida, porque a minha mãe vai morrer. E a minha vida vai ter que seguir, por mais que me doa. E como é que vai ser essa minha vida? Eu preciso rever tudo isso. E aí, outra pessoa surgiu. Quem é essa pessoa, né, que eu vou casar? Preciso encontrar uma pessoa que seja muito tranquila, porque eu sou uma onça pintada. É alguém que me aguente, alguém que, obviamente, né, que eu me apaixone, que se apaixone por mim, que aceite um pacote grande, porque imagina, sou eu, a mãe, na época 4 cachorros, grandes, então era um pacote completo, que fosse uma pessoa de caráter, que quisesse ter filhos, que não viesse com 50 filhos, gente, era um pacote completo que eu queria. E um belo dia, eu tô assim, visitando uma agência, um cliente, e aí eu olho aquela pessoa assim, vindo, eu lembro da calça que o Gui estava usando, da calça jeans que ele estava usando, uma calça jeans meio velha, e é exatamente, quando eu olhei para ele era a representatividade da Patrícia, daquela Patrícia que é a Patrícia executiva, profissional, bem-sucedida, que adora uma bolsinha bonita, e aquela Patrícia que precisa de Visconde de Mauá, que precisa do mato, que precisa se retirar. Eu olhei para ele, eu tive 100% de certeza naquele momento. Se existe amor à primeira vista, eu me apaixonei pelo Gui à primeira vista. Eu lembro dele vindo e o sorriso dele, assim, aquele sorriso doce. Porque um executivão de uma empresa, normalmente ele não tem um sorriso doce, né? Aquele sorriso doce, aquela leveza meio puxa-conga, mas era um cara, né, executivão, inteligente. Eu olhei, deu match. E aí, começamos a namorar. Foi muito complicado, né, porque ele morava num estado, eu morava em outro. Mas, gente, 2 burro velho, né? Eu já com 39... Eu adoro dizer, mas ele é mais velho do que eu, 8 anos. Então, assim, essa coisa de namorandinho, não sei o quê. A gente começou a namorar. Depois de um tempo, olhamos um pra cara do outro e aquela coisa assim. Eu lembro do Gui me pedindo em casamento. Nós decidimos casar na Vila Riso. E eu fui passar o dia de noiva, maquiar, e ia passar a noite de núpcias ali no Joá. E tô lá me arrumando, não sei o quê. A minha amiga Madri, que era minha funcionária, que foi filho, todo mundo, né? Imagina, gente, eu casando com 39 anos. Era praticamente um evento, né? Porque as minhas amigas nem acreditavam que aquilo estava acontecendo. E aí, perdi as alianças. Não perdi as alianças. Já tinha 1 hora de atraso. Os convidados todos lá, quando eu recebo uma mensagem no meu BlackBerry do Gui. Você vem? Eu nunca me esqueço disso. Quando eu cheguei, as pessoas vieram falar comigo, eu falei assim, quem tem o dedo grande, me arranja. Fui catando, peguei 2 alianças de amigos. Foi as alianças que eu entreguei pra gente entrar. O Gui com aquela cara, né? O Gui todo certinho, com aquela cara assim, tentando entender o que tinha acontecido. E lá entro eu, aos prantos, todo o caminho. Então foi um momento muito emocionante na minha vida. E a nossa festa foi incrível, foi incrível. Mas assim, festa bem brasileira, um carrinho de cachorro-quente na porta, com Loves in the Air cantando, caindo aqueles balões, né, de coração. Olha só, foi sensacional a festa, sensacional. E lá fui eu embarcar nessa nova jornada. E aí eu falei, não, a gente faz o seguinte, eu vou fazer uma fertilização, vou entender o processo,
Quando encerrar o processo de venda da empresa, que eu saí da operação, que isso seria em 2013, eu faço a fertilização para valer. Porque aí eu ia fazer o earn-out da empresa, saía, acabou. E aí eu faço para valer, porque ninguém engravida antes de 3, 4, 5 processos de fertilização, mas eu já vou estar preparada sabendo como é que é esse processo. Aí lá fui eu, super pragmático, o médico para mim, não, mas você sabe que você pode engravidar agora? Eu falei, não, doutor, eu sei que ninguém engravida na primeira, então eu estou preparada para isso, vamos fazer, eu estou fazendo para entender o processo, e o processo de fertilização é duro, né? O processo era muito louco, porque eu continuava trabalhando, eu continuava viajando. Quando eu peguei o beta, eu não estava preparada, eu quase caí dura. Um beta gigante, mas assim, gigante. Eu liguei e falei, Isaac, o beta tá enorme. Parabéns! Ou você é mãe de gêmeos, ou de trigêmeos, ou de quadrigêmeos. Ali, eu não sabia se eu ria, se chorar. Ali foi um momento de um mix de sentimentos gigantes. Apavorada. Primeiro, meu Deus, eu tô grávida. Minha maternidade foi um processo dificílimo. Primeiro porque, profissionalmente, eu não estava pronta para parar. A gente tinha acabado de vender uma empresa, que agora eu tinha que trabalhar igual um camelo para fazer o earn-out em 2013. Uma gravidez gemelar. E aí eu não aceitei parar. Continuava normal. Gravidez é uma coisa normal, não é uma doença. Comecei a sangrar. E aí, roda médico, vai pro médico em São Paulo, vai para médico em Brasília, vai pro Einstein, vai para não sei aonde. Olha só, eu rodei todos os médicos. Mas teve um que virou para mim e falou assim, eu não vou atender a senhora, porque a senhora não entendeu o que tá grávida de gêmeos. A senhora ou para agora ou não tem bebê. E aí, uma pessoa como eu, ligada na tomada de 380, ter que parar para segurar a barriga, porque eu tinha sangrado. Tive 2 sangramentos. Deixar de trabalhar, deixar de me movimentar muito. Aquilo para mim foi muito, emocionalmente. Então, eu deprimi. E aí, logo depois, outro sacode da vida. O câncer da minha mãe volta. E aí, eu não podia ir nas químios com ela, porque eu estava grávida, eu não podia entrar. Quem tinha que ir era o Gui. Aí, gente, olha só, pense numa pessoa que ficou o pó. Eu lembro que eu perguntava todo dia, minha vida vai voltar? Porque eu queria aquela minha vida de volta, né? Eu tava imensa, imagina, uma mulher grávida deitada o tempo inteiro. Eu lembro que o médico falou, olha, você tá muito bem, mas já tá com 37 semanas e 4 dias, vamos marcar a cesárea, porque não tá... a cabeça tava muito doente. Então, fomos pra cesárea. As crianças nasceram super bem. Com 2 quilos, a Valentina nasceu com 2.600, o João com 2.200 e entramos 2 na maternidade e saímos 4. Gente, a melhor coisa do mundo é ter gêmeos. Trabalho assim que a gente fica louca, mas hoje que eles estão com 10 anos, eu olho para trás e falo, nossa, é muito bom ter gêmeos. Agora são figurinhas, pessoas completamente diferentes, né? O João é totalmente Gui. A Valentina é 100% Patrícia. O João é um menino doce, é um menino brilhante, é um menino carinhoso, sabe? É muito engraçado, porque assim, a Valentina batia tanto no pobrezinho quando ele era pequeno. Olha, era uma coisa impressionante. Deu assim, falar assim, eu não sei o que eu faço mais, de tanto que ela bate nele. Falava, quando crescer eu não sei como é que vai ser. Ela já é mais, né? Mais forte, ela é mais audaciosa, né? A Valentina é aquela que vai na montanha, que é ir na montanha-russa com 5 anos. O João já foi pra montanha-russa até hoje, com 10 ele não vai nem amarrado. É muito interessante porque eu saí do meu trabalho. Falei, eu não vou trabalhar por 2 anos e meio, porque eu quero ficar com as crianças. Quero ver as crianças, eu já tive filho com 40 anos, eu podia fazer isso financeiramente, por que eu não ia fazer? Depois de um tempo eu virei e falei assim, a saudade do Rio era muito grande. A minha ligação com a cidade era muito forte. E eu
Eu ia muito pro Rio com as crianças, eu queria que as crianças fossem criadas na praia, sabe? Chegou uma hora que eu não queria mais ir passear. Não queria mais, eu queria voltar. Falei, bom, eu vou abrir uma empresa no Rio, vou montar uma produtora. Tava nascendo uma outra empresa, porque as crianças já estavam com 2 anos e meio, né? Aquela coisa da galinha que segura os pintos já estavam indo voar, eu já precisava retomar um pouco da minha vida. 100% mãe, todo o tempo, já não estava aguentando mais também. Então, eu precisava achar o equilíbrio nisso, né? Então, montei uma empresa, decidimos voltar para o Rio, foi onde nós fomos morar no Joá, e as crianças e a minha mãe nisso tudo, né? Voltamos para o Rio. Ai, que alegria, que saudade. Que saudade de sair todos os dias e ver o mar. O mar, eu sou muito ligada ao mar. Aquele rio que eu queria voltar era um rio que estava aqui na minha cabeça, mas que ele não existia mais. Era um rio de quando eu tinha 15 anos, sabe? E a Patrícia também não era mais a mesma, porque ali eu tinha as crias, né? E quando você tem filho, caramba, nada importa mais do que as crias, né? Então eu tinha agora 2 coisas pequenas para cuidar, uma cidade que não era mais a mesma, eu olhava, eu via a deterioração da cidade, a violência da cidade, e eu comecei a ficar com medo. Eu tinha uma casa linda, minha casa é uma casa de cinema. Eu tinha isso, eu tinha um marido ótimo, eu tinha minha mãe, eu tinha meus 2 filhos gêmeos, sabe aquela família Doriana, né? Nós somos uma família Doriana, porque aí eu tinha que ficar encastelada na casa, eu não podia sair. Quando eu vi, eu estava encastelada, tinha uma rotina muito limitada, que era pegar as crianças, a minha mãe, nessa época estava morando sozinha, estava toda independente, mas morava do lado da escola. Então, pegava da escola, prédio com prédio, deixava as crianças lá, e aí subia para o Joá, e ia no Marina, comia uma feijoada no final de semana, e essa era a minha rotina. Aquelas coisas que eu tinha sonhado, sabe? Caminhar na Floresta da Tijuca, que é uma delícia, ir para levar as crianças para ver cachoeira, ir para a praia todo final de semana. Nada disso acontecia mais. Eu só queria ter uma vida tranquila, sem medo com os meus filhos. Eu não queria mais. E tem é muito claro para mim, o dia, a música, o meu momento do clique é muito claro. É a música da Ana Vilela, onde ela fala que não faz sentido chegar no topo do mundo e dizer que venceu. Abrace seus pais enquanto eles estão aqui. E aí as coisas, foi uma outra, eu acho que foi a grande virada, assim, porque foi o que eu falei, tudo ruiu, tudo que eu cresci acreditando, de repente eu olhava e falava assim, cara, ou você acreditou em tudo errado, ou as coisas perderam o valor, porque eu não queria mais aquilo, não podia viver mais naquilo, daquele jeito, com tanto medo, com 2 coisinhas pequenas. E aí, chamei o Gui e falei, Gui, então, olha só o Gui pra me aturar mesmo, viu, gente? Guia, não quero mais. E aí o Gui tava louco pra vir pra Portugal, né? Ele amava Portugal, queria vir, e eu queria ir pros Estados Unidos. Eu sou brasileira raiz, né, gente? Então, assim, aquela criada com vontade de ir pra Disney. Quando eu cheguei, quando eu vi o Castelo da Cinderela, eu chorei. Minha primeira viagem foi pros Estados Unidos. Então, assim, eu sou brasileira raiz, daquela que vai pra Outlet, vem com 20 malas. Eu fui criada com essa cultura, né? Depois dos filhos, o nosso prolongamento são eles, né? A próxima etapa da nossa vida são eles. Então, quando eu não via eles mais lá. Aí você começa a questionar tudo, né? A cultura, a perspectiva de vida que eles vão ter, a mentalidade. Eu não queria mais a mesma mentalidade. Puf. Vamos mudar para Portugal. Eu virei e falei, olha, então tá, vamos lá, vamos passar uma semana em Portugal, vai, para eu olhar. Gente, quando eu cheguei em Lisboa, que eu desci, que eu olhei as pessoas, as mulheres andando ali naquele centro, Praça do Comércio, Rua do Ouro, bem aquele centro de Lisboa.
Não, eu falei, para tudo, peraí, eu estava completamente equivocada. Que lugar é esse? É uma metrópole. Lisboa é uma cidade vibrante, pujante, né? Gente bonita, limpa. Gente, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Lisboa não. Portugal é absolutamente limpo, as ruas são cuidadas, os jardinzinhos. Lembra, eu falei pra vocês que eu me apaixonei pelo Gui à primeira vista, no primeiro momento que eu olhei. Quando eu cheguei na Torre de Belém, que eu olhei a ponte, eu falei, eu tô em casa, eu vou viver aqui. Porque a sensação que eu tinha era que eu tava num lugar diferente, mas não num lugar tão apartado culturalmente do Rio. Eu me vi pertencendo a esse lugar. Aí, voltamos. Falei, bom, então vamos embora. Vamos para Portugal. E aí, assim, começou aquele trabalho imenso, né, de pesquisa, de procurar, olha, e é uma coisa que eu falo muito para os alunos da Jornada a Portugal e para as pessoas nas lives. Pesquise se o país vai entregar o que você busca. Porque eu tinha uma busca clara. Eu sabia exatamente o que eu queria. Eu precisava viver num país que fosse qualquer lugar do mundo, mas que eu não fosse viver com medo. Agora, com todas as facilidades que Portugal oferecia, primeiro a vantagem da língua, porque é mais fácil, né? Imagina a minha mãe com 78 anos mudando para um país que ela não entendesse nada. Para ela ia ser assim, mortal. E a minha grande preocupação na mudança sempre foi a minha mãe, não foram as crianças. As crianças, eu sempre digo, gente, criança é um pano branco, vai se adaptar em qualquer lugar. Mas a minha mãe, eu tinha muita preocupação dela se adaptar, ela era uma pessoa muito mais agarrada, e ficar, de repente, com 80 anos, amordaçada, né, sem falar, ia ser muito duro para ela. Falava a mesma língua e me entregava a segurança, a possibilidade de, obviamente, mudar legalmente. Portugal tem uma série de vistos. Falei, quer saber? Vamos embora. Aí começa aquela fase louca, né, de buscar informação. Aí você não acha informação, famílias que tenham a ver com a gente, enfim, com o nosso núcleo familiar, né? Mas, olha só, 5 anos vivendo aqui, não me arrependo nem um dia. A minha chegada foi consciente do que eu queria, consciente que ia ter uma queda de padrão muito grande, mas que eu ia encontrar o que eu tinha definido como a prioridade da minha vida, que era ser livre de novo, sabe? Então a minha chegada foi tranquila no sentido de encontrar o que eu me preparei para encontrar. Uma dúvida muito grande, né, era, bom, e aí, como é que a gente vai fazer a conta fechar em euros, né? Porque em qualquer momento da vida a gente tem uma variação cambial que esfola a gente no Brasil, né? Então, assim, eu tinha a minha empresa, o Gui tinha a dele, saímos das operações das empresas, mas a conta tem que fechar todo mês. Alugamos a casa e viemos embora com a casa alugada. Era um aluguel que sobrava, né? E a gente já estava muito bem calçado financeiramente. Mas eu tinha uma consciência, uma certeza eu tinha. Tava chegando um momento em que eu ia ter que me reinventar novamente. Todo mundo me perguntava, é verdade mesmo que as pessoas falam que Portugal é legal? Eu lembro de uma amiga que ela virou pra mim e falou assim, você tá maluca? Você vai morar em Portugal? Portugal é uma mistura de Pelourinho com São Cristóvão. Você tá louca? Por que você vai sair daqui da tua casa para viver lá? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm uma curiosidade louca, né? Para saber se é verdade mesmo. E esse número foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Ao mesmo tempo que aumentava a curiosidade das pessoas, eu também via muitos brasileiros vindo para cá absolutamente despreparados, sabe? Ingênuos mesmo. Ingênuos de saber que precisa ter um visto para você viver legalmente em qualquer lugar do mundo. Ingênuos de acharem que estavam mudando de bairro, sabe? Assim, do Flamengo para Botafogo, que é aquela coisa do ladinho e você não tem choque cultural. Porque de um estado para outro, você sai do Rio, vai morar em São Paulo, pô, São Paulo é outro planeta em relação ao Rio. Mercado muito totalmente diferente, né? E as pessoas chegando muito despreparadas e chegando muita gente, mas também muita gente voltando. E aí, eu lembro até hoje, eu virei pro Gui e falei assim, Gui, eu vou criar um Instagram. Aí ele olhou pra mim e falou assim, hã?
eu vou criar um Instagram, e vou mostrar para as pessoas o que é a vida da gente aqui, como é bom andar sem medo. Eu lembro que eu saía e andar no paredão, em Cascais, gente, eu ficava tão maravilhada de poder falar com o meu celular, mas aquilo para mim até hoje, vivendo aqui, eu acho que é assim, a 8ª maravilha, né? Você sair 1h da manhã num restaurante e falar no seu celular assim, uhul, pela rua. E aí eu comecei, o Gui falou assim, ai, Patrícia, não acredito. E aí eu comecei a fazer uns videozinhos, e ele assim, toda hora que a gente sair, você vai fazer um vídeo? Aí eu fiquei meio assim, mas aí comecei. Gente, o Instagram foi crescendo. E eu lembro que uma ex-funcionária minha do Brasil, da agência, ela que escrevia pra mim, a Nina, ela fazia os textos e eu ia mandando material pra ela, ela ia fazendo. Quando eu vi, bum, 15 mil. Aí a Nina, Patrícia, você tá com 15 mil. Gente, foi muito rápido, foi crescendo muito rápido. Na verdade, eu fico percebendo o seguinte, cresceu do tamanho da curiosidade e da vontade do brasileiro de sair do país. E aí nós contratamos a nossa primeira funcionária, que é a Sabrina, que nós fizemos o relocation dela. E hoje é engraçado porque ela é a funcionária nossa, responsável pela área de relocation e de locação de imóveis. E aí a empresa foi crescendo, o serviço, nós nos posicionamos no mercado como uma empresa de relocation, então a pessoa que está no Brasil entrava em contato conosco e nós buscamos a casa para ela aqui. O mercado de arrendamento foi ficando cada vez mais apertado, então cada vez mais o serviço de relocation se tornando fundamental, porque Portugal é um ovo, né? A quantidade de gente vindo para cá, alugando imóvel, não é só brasileiro, né? Então é um serviço que hoje eu diria que é fundamental. Foi crescendo. E aí, empresa voando, né? Uma empresa de relocation, uma imobiliária, a pessoa que está no Brasil, que quer comprar casa aqui, financiamento imobiliário voando. De repente, fevereiro de 2020, pandemia. Gente, vocês não fazem ideia. Eu olhei e falei, meu Deus, não acredito que a gente vai ter que começar tudo de novo. Foi decretado pela OMS pandemia. Eu olhei e falei, meu Deus. Fecha país, fecha fronteiras, fecha tudo. Falei, gente, vamos ver o que vai acontecer, né? Primeiro vamos ver se a gente vai ficar vivo. Ficar em casa pra mim não era sofrimento, né? Eu não sofri o que a maioria das pessoas sofreram, de sair, de ver gente. Eu não sofri. Mas eu sentia a falta do meu trabalho, né? O meu trabalho eu estava fazendo ele, pensando, como é que eu vou fazer o caro ou barato? Eu vou fazer dos preços da internet, enfim. Estava tentando entender como é que ia ser esse próximo passo, né? Como é que eu ia conduzir a empresa que eu tinha criado, todo mundo em casa, mas sem contato, sem viajar, sem ver. Como é que eu ia... Enfim, um belo dia, no mês de abril, eu falei, Guia, eu não estou aguentando. Eu vou fazer uma live porque eu acho que a gente está tão angustiado. Eu estava angustiada. Eu estava olhando a Europa, aquela coisa da Itália, aquela coisa triste que estava acontecendo. Brasil, Estados Unidos, cada um vivendo fases diferentes. Eu falei, Gui, eu preciso falar com as pessoas. Mulher precisa falar, né? Uma coisa impressionante. Se eu não falasse, eu acho que eu tinha até um troço. Então, num dia, em abril, eu abri o meu Instagram e comecei a fazer live. E todo dia eu fazia live. E o Gui falava assim, nossa, você tá fazendo a live do Covid, né? Eu falava, eu tô fazendo a live do Covid porque eu preciso falar, eu preciso entender o que tá acontecendo com as pessoas, eu preciso entender. Tava todo mundo muito angustiado, eu super angustiada. E olha, aquelas lives salvaram a mim e a muitas pessoas. Eu lembro, imagina, gente, tinham brasileiros que estavam para embarcar 2 dias depois que tudo fechou. Tinha gente que estava com um contrato de aluguel assinado, caução paga. E aí? Gente que saiu do trabalho para mudar. Então, as lives que eu comecei a fazer em abril foram assim, era literalmente salvadora de todo mundo. Olha só, eu fico arrepiada. Porque todo mundo no mesmo barco e se salvando emocionalmente ali. Porque as pessoas abriram mão de tudo da vida delas. Então, essas lives começaram assim, foi incrível. E o desejo do brasileiro mudar, eu acho que só aumentou ao longo da pandemia. Só aumentou o desejo do brasileiro mudar. Por quê? Porque aí o mundo mudou, né? As pessoas começaram a trabalhar de casa, né? Ficou
A gente começou a perceber que era possível ter vida sem você estar saindo toda hora, todo dia para trabalhar. E aí eu lembro de uma amiga que eu não posso deixar de falar dela, porque ela é a pessoa a quem eu devo tudo. Minha cliente, a cliente de relocation mais difícil que eu tive, mudou para Portugal com 4 cachorros, um pitbull, um rottweiler e 2 cachorros pequenos. Imagina alugar uma casa para uma família que tem 4 cães e eu explicar para uma pessoa que é um pitbull e um rottweiler. Não era fácil. Enfim, nós ficamos super amigas. E ela virou pra mim e falou assim, Paty, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro até hoje. Você tem 153 mil seguidores. Por que você não faz um curso para ajudar mais pessoas? Para levar o teu conteúdo para mais pessoas, entende? Porque você fica aqui, é limitado o horário, as pessoas querem ver em outro horário. Por que você não faz isso? Eu olhei pra cara dela e falei, será? Gui, pensa num nome. Apertei. Saiu o nome, Jornada Portugal. E aí, vamos começar, Gui. E eu segui nas lives. E eu segui nas lives de sobrevivência. Eram lives de sobrevivência. E aí, depois de 44 dias de lives, nós abrimos as inscrições da primeira turma da Jornada Portugal. Eu não consigo descrever para vocês a emoção de conceber. É um outro bebê. A jornada é um outro bebê que teve um período de gestação, o Gui escrevendo, eu gravando, e é isso. Colocar num material gravado todo o nosso conhecimento de anos e de todas as famílias que a gente já tinha feito trabalho, que a gente já tinha feito relocation, que a gente falava no direct. Eu já era, em 2020, o maior Instagram de uma brasileira que fala sobre mudar para Portugal. Então, espremer todo esse conhecimento e colocar ali. Então, assim, foi um trabalho, assim, hercúleo, sabe? E gravar tudo, enfim. Então, em junho de 2020, nós abrimos as inscrições da Jornada Portugal. Uma turma, hoje nós estamos na 12ª turma que vai abrir as inscrições agora, que é a última turma do ano de 2022. E eu sempre digo, né? A turma 2.0 é a turma que, quando não tinha nada, acreditou. Eu lembro dos jornadeiros, das pessoas nas lives. Olha só, é muito marcante. E dali, a nossa empresa começou a crescer. A nossa imobiliária cresceu muito. As turmas da jornada, a jornada cada vez mais se consolidando, né, como um produto de referência, um curso de referência. Depois veio a certificação do MEC, né, que colocou a jornada num outro patamar, como um curso que tem extensão universitária, que tem valor de extensão universitária no Brasil. Então, assim, fruto de muito trabalho. E num balanço de todas essas turmas, mais de 5.300 famílias, dessas famílias são incontáveis as famílias que estão aqui. Toda semana chegam famílias jornadeiras aqui, e isso virou uma comunidade dos jornadeiros que se ajudam, que se falam. Olha só, cresceu muito mais do que nós esperávamos, né? A gente nem tinha ideia de onde ia chegar a comunidade, o valor dessa comunidade para um jornadeiro, né? Porque depois que ele tem todas as aulas gravadas, que ele tem os webinars com os mentores, seguem num grupo juntos. E esse grupo é um grupo muito estruturado, porque são pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento. Então não tem nenhum desavisado ali, as pessoas estão ali juntas, com o mesmo objetivo, com o mesmo nível de conhecimento, e elas seguem assim, ó, rumo a Portugal. Aí vem um que vem primeiro e fala, gente, olha, eu fiz esse caminho aqui no curso, na escola, e foi mais fácil. Então, assim, a transformação que a jornada fez e faz na vida das pessoas, eu vejo isso diariamente. Jornadeiros 2.0 que vieram do Brasil juntos, quando o país abriu, que viajaram Portugal inteiro juntos, que hoje são amigos, que são sócios, tem jornadeiros que montaram empresa juntos aqui. É uma proporção na transformação na vida das pessoas que eu nunca imaginei, mas agradeço imensamente ao universo, e só Deus sabe a responsabilidade que é ser o Waze, né, ser o farol que vai ali levando e conduzindo todas essas famílias para que elas possam mudar
de forma segura, sem sobressaltos, legalizadas, né? Todo compromisso meu, da minha equipe, todo mundo. É muito engraçado, né? Eu diria para vocês que 80% da nossa equipe são jornadeiros. Por quê? Porque são pessoas que estão imbuídas de um mesmo ideal. Acima de qualquer coisa, ajudar brasileiros a mudarem para Portugal de forma segura e legalizada. Esse é o nosso compromisso acima de qualquer coisa. E é por isso que agora eu quero te fazer um convite que vai transformar sua vida, não tenho a menor dúvida disso. Eu vou começar a Semana Check-in Portugal, a primeira aula. Ela é gratuita e eu quero muito que você e a sua família venham assistir. Eu aposto com você que vai ser absolutamente um divisor de águas na sua vida, no teu processo de mudança de país. Eu fiz esse trajeto em 2017 com a minha família. Sou absolutamente realizada com a decisão que eu tomei. E eu quero te ajudar a tomar essa decisão com a sua família. Eu te espero na primeira aula da Semana Check-in Portugal.